Salve aí. A aula de hoje vai ser de Geometry, né, introdução de geometria computacional e também passar algumas aplicações. Normalmente Geometry é um tópico que é bom normalmente cai, né, na maratona, nos contests e tal, então é bom que, sei lá, pelo menos uma pessoa do time saiba, mas também é um tópico meio normalmente o pessoal não gosta, então tem esse meio a meio aí. Mas enfim, vou passar a introdução, coisa mais tranquila, e depois algumas aplicações também. Talvez tenha muita coisa para passar hoje. Porque quem juntou tudo de Geometry em uma aula só, normalmente eu acho que são 2 aulas, mas acho que vai dar tudo certo. Então vamos começar. Eh, Esse aqui vai ser o cronograma da aula de hoje. Eu também não vou falar muito a parte matemática, porque, enfim, é mais complicado, né, a parte matemática. Normalmente a gente só usa as aplicações dessas partes de matemática, então não formalismo eu vou deixar de fora. Mas vão ser alguns conceitos básicos de geometria analítica. Então ponto vetor, operações em vetores, produto escalar, produto vetorial, tem algumas distâncias, ponto a ponto e ponto vetor. No espaço cartesiano, distância euclidiana, e algumas aplicações. Primeiro verificar se 2 segmentos se intersectam, verificar se um ponto está dentro de um polígono convexo, se um ponto está dentro de um polígono qualquer, côncavo ou convexo, calcular a área de polígonos com o algoritmo de Shoelace, e depois também passar a convexo, que é a aplicação mais utilizada, não sei, talvez. Mas, enfim, começando com pontos e vetores, colocar o laser. Então, um ponto, né, ele vai falar principalmente a localização, né, no espaço cartesiano. Então, aqui a gente vai trabalhar no R2, né, na espaço bidimensional. Então, o ponto vai ser representado pelas coordenadas x e y. E um vetor, né, matematicamente, é uma classe de equipolência de segmentos orientados. O que que isso quer dizer, né? Enfim, se a gente tem aqui, por exemplo, 2 pontos A e A e B é um segmento orientado, né, de A até B, a gente pode falar que um vetor V é o vetor correspondente a esse segmento orientado. E também tem uma, né, outra coisa que vem da classe de equivalência, é que os vetores eles, enfim, eles não têm localização fixa, né, no espaço cartesiano, a não ser que você fixe eles com um ponto, por exemplo. Então, por exemplo, esse vetor 3, 2 aqui, né, ele só quer dizer que é 3 no eixo x e 2 para cima no eixo y, mas não obrigatoriamente ele vai estar entre os pontos A e B, né, esses pontos aqui. Pode colocar esse vetor onde você quiser, quando você for comparar esses vetores vão ser iguais. Então algumas operações que dá pra a gente pegar disso, né, algumas operações ponto e vetor. A gente tem 2 pontos A e B e um vetor V, a gente consegue somar um ponto com um vetor, e a resposta vai ser um ponto, né. Então, por exemplo, se a gente tem um vetor A e soma o vetor V, a gente vai ter o ponto B de resposta, né, que é como se esse ponto ele viajasse, né, do ponto A por esse vetor V até chegar aqui na localização dele. Então, A mais V é igual a B. E do mesmo jeito, se a gente pegar o B e subtrair o vetor V, a gente vai ter o ponto A. E se a gente pegar o ponto B, subtrair com o ponto A gente vai ter aqui esse vetor V, né, que é de A até B. Então, essas aqui são algumas operações que dá pra gente tirar disso também. Como é que a gente consegue representar isso em C++? Os 2, tanto ponto quanto vetor, eles são representados por 2 valores. Um que representa, né, o x e outro que representa o y, né. No caso do ponto é a localização, no caso do vetor é o delta dele, né, a diferença, né. É o quanto que esse vetor vai andar. Então a gente costuma usar a mesma estrutura, né, a mesma struct, para armazenar os 2 tipos. Então, aqui é um exemplo básico disso em C++, né. Aqui eu estou usando o template, né, para colocar o tipo, que eu quiser, né. Então, por exemplo, esse tipo aqui, ele vai poder ser um int, vai poder ser um long long, vai poder ser double, né, de acordo com o que eu mandar, né, quando eu estiver declarando esse ponto, né. Então ele pode ter o que eu quiser. Então eu posso
criar aqui os construtores, né, construtor vazio, construtor com os tipos prontos, construtor a partir de outro ponto, ele vai simplesmente copiar aqui o valor de x e o valor de y, e também consegue definir os operadores básicos. No caso aqui, é o operador soma, né, que é simplesmente, a soma de cada coordenada, o operador de subtração, que é a subtração de cada coordenada, a multiplicação por um valor escalar, né, então a multiplicação por um valor escalar, né, por um valor real no caso, vai ser a multiplicação desse valor tanto no x quanto no y, e a mesma coisa para a divisão. Então vai ser a divisão tanto no x quanto no y. Então, isso aqui são as operações básicas de ponto e vetor, como consegue representar isso em C++. Eh, Vamos agora para algumas outras definições. A primeira vai ser qual que é a norma de um vetor. No caso aqui, a gente está colocando tudo, né, no espaço, né, euclidiano, né, então a gente vai estar utilizando a distância euclidiana para calcular tudo. Então, a norma de um vetor vai ser a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, né, se tivesse mais coordenadas, né, por exemplo, se tivesse no R3 tivesse um z, aí também somaria um mais z quadrado aqui dentro da raiz. Então ela é representada aqui com, né, ou uma barrinha só ou 2 barrinhas. Ela é sempre não negativa, então é maior ou igual a zero. A gente chama de vetor unitário algum vetor que tenha a norma igual a um e a gente, né, chama de normalização, ou seja, a gente quer tornar um vetor unitário. Para fazer isso, é só dividir, né, esse vetor pela sua norma. Então, por exemplo, se antes eu tinha um vetor com norma 5, se eu dividir, né, tanto o x quanto o y desse vetor por 5, eu vou ter um vetor unitário. E esse vetor unitário também é chamado de versor. Então, é o versor do vetor v. É o vetor unitário correspondente a esse vetor. Vamos agora para as definições de produto. Foi mal se eu estiver passando muito rápido isso aqui. Mas, enfim, o produto, primeiramente, falar do produto escalar, né? Em inglês também chama de dot product, ou então, em alguns casos, também fala que é o produto interno de dois vetores. Ele é representado por uma bolinha, né? Então, U bolinha V, é um ponto aqui, né? Tipo uma pontinha, não é mesmo? E esse produto, ele é zero se alguns dos dois vetores for o vetor nulo, ou então ele é essa fórmula aqui, a norma de U vezes a norma de V, vezes o cosseno de θ, em que esse θ é o menor ângulo entre os 2 vetores. Então, essa aqui vai ser a primeira fórmula, né, do produto escalar. Então, o resultado do produto escalar vai ser um número, um um valor escalar, e depois a gente vai ver como que a gente consegue utilizar, né, o produto escalar para ser útil, né, para algumas aplicações. Então a gente vai utilizar principalmente esse cosseno de θ aqui. E também outra fórmula, né, possível para o produto escalar, a gente conhece aqui, né, os valores de cada coordenada x, y, é simplesmente a multiplicação, né, de cada termo, né. Então é x de u vezes o x de v, mais o y de u vezes o y de v. Então é só uma combinação linear aqui dos 2, com coeficiente 1, né. Então, como é que a gente consegue pegar algumas propriedades do produto escalar? Então, como eu tinha falado, né, todas elas vêm dessa definição aqui. Então, se a gente tem que o produto escalar é a norma de U vezes a norma de V, vezes o cosseno de θ, o que a gente consegue tirar disso? Eh, Aqui é uma multiplicação de 2 normas, e as normas são sempre maior ou igual a zero. No caso, como a gente não está considerando o vetor nulo, elas são sempre maiores do que zero. Então, o que vai definir o sinal do produto escalar é o cosseno de θ. Então, a gente vê, né, quando o produto escalar, né, U vezes V, é igual a zero, então quer dizer que o cosseno é igual a zero. E no eixo aqui, né, da circunferência aqui, né.
quando que o cosseno de θ é igual a zero? Quando o ângulo é de 90 graus. Então a gente sabe que o ângulo entre esses 2 vetores é de 90 graus, então eles são perpendiculares. Quando o produto, escalar é maior do que zero, quer dizer que o cosseno de θ é maior do que zero, né. Então ele está aqui nessa nesse eixo aqui, então o θ ele é menor do que 90 graus. E do mesmo jeito também, quando o produto interno é menor do que zero, quer dizer que o cosseno é menor que zero, então o ângulo ele é maior que 90 graus. E uma propriedade também é que o ele é esqueci o nome dessa propriedade, mas como você pode, É né, fazer distribuir, né? distributiva isso. Valeu, boa. Distributiva, então A escalar o vetor B mais C, posso pegar A escalar B mais A escalar C, e o escalar de um vetor U com ele mesmo é a mesma coisa que a norma de U ao quadrado. Então porque o θ aqui vai se o cosseno de θ vai ser 1, né. Então, daí que a gente consegue ver também que a norma de U é a raiz quadrada disso aqui. E também, se a gente quiser achar qual que é o ângulo entre 2 vetores, a gente pode usar o produto escalar, né, que é só a gente pegar isso aqui e jogar para o outro lado. Então vai ser o produto escalar sobre a multiplicação das normas dos 2 vetores. Então essas aqui são as primeiras propriedades do produto escalar. Então vamos lá. Agora o produto vetorial, né, que também é chamado de cross product, e em alguns lugares também como produto externo, eu acho. Então, aí tem uma pequena desavença matemática, e o produto vetorial, né, no caso o 3D aqui, o produto vetorial entre 2 vetores, u e v, ele é um vetor, né. Então ele é um vetor aqui que segue a regra da mão direita. Então, o produto vetorial, ele pode ser tanto representado como um acento circunflexo aqui, né, como também com uma cruzinha, é por isso que é o cross product. E ele é definido, né, no R3 como o determinante dessa matriz aqui. Então aqui são os eixos, né, I, J, K, né, ó, a norma os vetores normais, né, de I, J, K, e as outras 2 linhas são as coordenadas dos vetores, né. Então x, y, z do primeiro vetor e x, y, z do segundo vetor. E a norma do produto vetorial é definida como a norma de U vezes a norma de V, vezes o seno de θ, certo? Mas é importante ressaltar aqui que na temática, né, isso aqui é um vetor. Só que e a gente também consegue ver aqui, né, que essa outra resposta aqui, né, do que é o produto vetorial, ela é bem parecido com aquela definição anterior, né. Só que em vez de ser um cosseno de θ, aqui é o seno de θ. Então, só que aqui a gente tem que pegar a norma do vetor e tudo mais. Então, normalmente, a gente acaba utilizando, né, no R2 e nessas aplicações aqui de geometria computacional, na verdade, um outro produto, né, que é o produto pseudo-escalar, e a gente consegue considerar o sinal do seno, certo? Então a relação entre os 2 vetores vai depender na hora de pegar o resultado. E então, a gente vai acabar usando esse produto aqui, só que, enfim, a gente vai chamar esse produto aqui também de produto vetorial. Mas, eu não sei se matematicamente isso está incorreto, mas é o que a gente acaba fazendo pra simplicidade, né. Então sempre que eu falar, né, produto vetorial nessa aula, na verdade a gente está considerando um valor, né, e considera também o sinal. Então no caso, o produto vetorial entre os vetores u e v é a norma de u vezes a norma de v, vezes o seno de θ. E ele também é calculado aqui pelo determinante dessa matriz, então a gente coloca o x, y do primeiro vetor e o x, y do segundo. Então o produto vetorial também é
o x do primeiro vezes o y do segundo, menos o x do primeiro vezes o y do segundo. E nesse caso, a orientação vai importar. Então se a gente tiver aqui um vetor u e tiver um vetor v aqui para cima, o resultado vai dar positivo, enquanto se esse vetor v tivesse, né, na verdade não é certo eu falar para cima e para baixo, né. Então se eu tiver um vetor v que vai para a esquerda desse vetor u, o resultado vai ser positivo. E se eu tiver um vetor v que está à direita do vetor u, o resultado é negativo. Então, por isso que a gente vai considerar o sinal, porque a principal utilidade do produto vetorial para a gente vai ser ver esse sinal aqui, né. Então vai ser ver, quando um vetor está localizado à direita ou à esquerda de outro vetor. Então por isso que a gente acaba considerando o sinal. E considerando o sinal, a gente consegue tirar algumas propriedades, né. E do mesmo jeito, né, do caso anterior, as normas são vou botar aqui, as normas são sempre positivas, então o que vai representar o sinal vai ser o seno do θ. Então quando o produto vetorial é igual a zero, quer dizer que o seno de θ é igual a zero. Então ou o ângulo é zero, ou o ângulo é 180 graus, ou seja, os vetores são colineares, né. Quando o produto vetorial é maior do que zero, quer dizer que o seno de θ é maior do que zero. Então o θ está aqui, né, entre zero e 180, mas não esses valores. E quando o produto vetorial é menor do que zero, quer dizer que o seno de θ é menor do que zero. Então o θ, né, ele está aqui entre -π e zero. Então está aqui no quadrante de baixo. Então a gente vai acabar utilizando isso para saber quando que, por exemplo, um ponto, para ver se esse ponto está à esquerda ou à direita de um vetor, né, principalmente para isso, né, também para as outras coisas, mas eh, e a gente também tem aqui a propriedade distributiva, né, então A cross B mais C é igual a cross B mais A cross C. E também a gente consegue calcular o seno de θ, só passando a multiplicação das normas para o outro lado aqui da igualdade. Outra propriedade muito importante é que o módulo, né, o valor absoluto do produto vetorial, ele vai dar a área do paralelogramo formado pelos vetores u e v. Então se a gente tem aqui o vetor u e aqui um vetor v, né, se a gente completar aqui esse paralelogramo, a área, né, desse paralelogramo é dado pelo produto pelo módulo do produto vetorial entre u e v. Então, a gente também consegue, por exemplo, achar qual que é a área do triângulo, né, formado por u e v. No caso aqui a gente pega a área do paralelogramo e divide por 2. Faz esse triângulo aqui que eu tô querendo me referir. Então isso aqui também vai ser importante quando a gente estiver calculando a área de polígonos, que vai ser a aplicação lá para frente. Então, vamos para mais definições aqui, mas antes eu vou beber água. Se alguém tiver dúvida aí. Tenho a sensação de que eu tô indo muito rápido. Ah, Mas eu eu vou sei, é então, que todo mundo sim, já sim, viu se enxergar, né, teoricamente, então sim, sim. acho que é um problema não. Mas, ou às vezes alguém vê pelo YouTube, É, e não mas sabe qualquer aí é coisa difícil. Mas também tem as outras mais antigas lá. mas qualquer Tá de coisa boa. tranquilo, acho. Aí tem a agora eu vou falar de algumas distâncias, né, essas distâncias aqui vão ser as distâncias euclidianas, entre 2 pontos. Então a distância entre 2 pontos A e B vai ser a norma do vetor formado entre A e B, certo? Então é a norma desse vetor aqui, que é igual a B menos A. Então, xb menos xa, yb menos ya. Então isso aqui dá que é a distância, se a gente for pegar a norma desse vetor aqui, é a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. Então esse aqui é a distância entre 2 pontos. Distância euclidiana entre 2 pontos.
Outra distância útil vai ser a distância entre ponto e segmento, que é a menor distância entre um ponto e um segmento de reta. Então, para isso a gente vai analisar 2 casos principais. O primeiro caso é quando o ponto, né, quando a projeção aqui desse ponto nesse segmento de reta tá dentro do cai dentro desse segmento de reta, e o segundo caso é quando essa projeção, né, ortogonal, né, você estica o segmento de reta, coloca o ponto a 90 graus dela, tá para fora desse segmento de reta. Então vamos analisar cada caso separadamente. O primeiro caso primeiro, antes de calcular a resposta do primeiro caso, a gente tem que calcular como que a gente vai saber, né, se tá no primeiro caso ou não. Então a gente sabe que tá no primeiro caso, porque o se a gente colocar um vetor invisível aqui, né, um de A para C e outro de B para C, o produto escalar deles, né, tem que ser maior ou igual a zero, certo? Então o produto escalar de AB com AC tem que ser maior ou igual a zero. E também o produto escalar entre BA e BC tem que ser maior ou igual a zero. Eh, então se a gente souber isso, a gente consegue calcular qual que é a menor distância entre um ponto e segmento. Então, a gente vai para isso a gente vai utilizar aquela propriedade de que o módulo do produto vetorial dá pra gente a área do paralelogramo. Então se a gente for desenhar aqui, né, esse paralelogramo, vai ter aqui os pontos A, B, C e D, e a gente quer calcular aqui a distância de C. A área do paralelogramo também é dada como, a base vezes a altura. E então a base, nesse caso, é o módulo do vetor AB, e a altura, nesse caso, é o que a gente quer calcular, né, porque é a distância entre C e esse segmento de reta. Então para isso, a gente só precisa falar aqui, né, que a área, né, é o módulo do produto vetorial entre AB e AC. E essa área também é dada por B vezes H, né. Então se a gente juntar, né, essas 2 equações, a gente tem que H, primeiro, né, antes passando aqui o B para o outro lado, a gente tem que H é a área sobre B. E quem que é a base, né. Então substituindo aqui esses valores, H vai ser igual ao módulo, né, do produto vetorial, dividido pela norma do vetor entre A e B. Então, quando a gente está no caso 1, né, essa aqui é a distância entre o ponto e o segmento de reta. Mas e no caso 2, né? O caso 2 é quando esse ponto, ele tá distante, né, desse quando a projeção não cai dentro desse segmento de reta. Então, a menor distância desse ponto para o segmento vai ser em alguma dessas bordinhas aqui, certo? Então vai ser a distância mínima entre a distância desse ponto até A e a distância desse ponto até B. Então, nesse caso aqui, né, se o ponto C estivesse aqui, a gente pegaria a distância entre B e C, certo? Que é de novo, né, a norma do vetor entre B e C. Então, se a gente quiser codar, né, isso aqui, a gente tem aquela struct que eu mostrei antes, e eu estou aqui adicionando algumas funções dela. Então a primeira é a função len, né, que retorna qual que é a norma de um vetor. Eu estou usando o hypot, né, que pega a hipotenusa, né. Então é raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. É exatamente isso que ele faz. Só que eu não preciso ficar, escrevendo um monte de coisa aqui, né, eu só uso essa função pronta. Eu também estou codando aqui o produto escalar, então é x vezes p.x mais o y vezes o p.y, né, e o p é um é um outro é um outro ponto, né, um outro vetor no caso, e também o produto escalar, né, que é x vezes p.y menos y vezes p.x. Tendo essas funções eu consigo calcular a distância, né, desse ponto aqui para um segmento formado por A e B. Então, eu falo que o ponto C, né, é esse ponto atual, que eu estou codando aqui dentro da struct.
E aqui eu defino os vetores, né. AC vai ser C menos A, BC é C menos B, AB é B menos A e BA é A menos B. Então aqui no caso é o vetor formado, né, entre esses 2 pontos, entre os pontos AC, BC, AB e BA. Aqui eu verifico se ele cai no caso 1, ou seja, se o produto escalar de AB com AC é maior ou igual a zero e o produto escalar de BA com BC é maior ou igual a zero, eu só retorno aquela fórmula que a gente viu antes, né. Então é o valor absoluto aqui do produto escalar de AB com BC dividido pela norma do vetor AB. Se não, eu retorno o mínimo entre a distância de A até C e a distância de B até C. Então isso aqui, como a gente coda a distância, é entre ponto e segmento. É outra teoria aqui, né, só para alguém não lembrava, um polígono polígono côncavo e polígono convexo, né. Então o polígono convexo, né, esse polígono aqui que não tem, né, nenhuma entradinha, certo. Então quaisquer 2 pontos que eu pegar aqui dentro desse polígono, sempre vai estar, né, se eu traçar uma reta entre esses um segmento de reta entre esses 2 pontos, eu sempre vou estar andando dentro desse mesmo polígono. Já no caso do polígono côncavo, tem essas entradinhas, né, essas boquinhas aqui. Então, no caso aqui, por exemplo, se eu pegar um ponto aqui e um ponto aqui e traçar um segmento entre eles, eu vou estar saindo do polígono, certo. Então, né, matematicamente, formalmente, tipo, onde tem boquinha, né. Se tem boquinha é polígono côncavo, se não tem é convexo. Tá. E com isso, né, acabou alguma essas foram as definições, certo. E, tipo, sei lá, a definição não tem muito o que ficar falando, né, eu acho que é só mesmo pegar e tentar entendê-las, né. Foi mal aí se não deu pra explicar direito. Mas vamos ver agora algumas aplicações, né, que a gente consegue ter de geômetro. Deixa eu ver que horas são, beleza. Então, a primeira aplicação, né, que depois a gente vai generalizar ela, é para verificar se um dado ponto está dentro de um triângulo. Então, ele vai dar aqui a localização, né, os vértices A, B e C de um triângulo, e também vai dar um ponto P. E a gente precisa verificar se esse ponto P está dentro ou não desse triângulo ABC. Então, para isso, né, a gente vai analisar cada aresta, separadamente, né. Então vamos começar analisando a aresta AB. Então aqui a gente tem a aresta AB e o ponto P. Então, vamos ver aqui, né, se a gente traçar um vetor de A até B, o que a gente tem de informação do ponto P, né, se ele estiver dentro do triângulo? Se a gente traça um vetor entre A e B, o ponto P, ele sempre vai estar à esquerda desse vetor. Ou enfim, né, se a gente considerar ponto aqui na borda, né, ele também pode estar colinear a esse vetor. E qual que é, né, a qual que era o produto, né, que falava pra gente, né, se um ponto estava à esquerda ou não de um vetor. Então a gente pode traçar um vetor de A até P, e depois a gente confere o produto vetorial para saber se, esse vetor AP está à esquerda ou não do vetor AB, né. E a gente pode fazer isso, né, para todas as outras arestas, certo. Então se para a aresta AB, o ponto está à esquerda, aresta BC, o ponto está à esquerda, e aresta CA, o ponto também está à esquerda, quer dizer que esse ponto está dentro do triângulo. Então, para a gente codar aqui, né, é só ver se o produto vetorial, né, desses vetores formados é menor que zero. Então, se o produto vetorial for menor do que zero, quer dizer, na verdade, que o ponto está à direita. Então a gente retorna falso. Eu faço isso para todas as arestas. Se não cair nenhum caso em que é falso, eu retorno verdadeiro. E nesse caso aqui, eu estou considerando, né, os casos em que o ponto está na borda do triângulo. E aí, em algum deles, seria igual a zero. Mas nesse caso aqui eu também estou considerando.
Se eu não quisesse considerar, eu trocava esse menor aqui por um menor igual, e ele daria falso. Então como é que a gente consegue tentar generalizar agora esse algoritmo para verificar se um ponto está dentro de um polígono convexo? Então, agora o problema é basicamente o mesmo, só que, dado um vetor de pontos ordenados em sentido anti-horário. Então aqui, na verdade, primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse, tá sentido anti-horário. E vai dar também um ponto, a gente precisa dizer se esse ponto está dentro ou fora do polígono. Então, eu também consigo fazer, né, essa mesma ideia do triângulo, só que generalizada. Agora eu vou caminhar sobre todas as arestas desse polígono. E eu vou verificar se o cross, né, se o produto vetorial entre o vetor formado por essa aresta e o vetor, né, de algum vértice até o ponto P, tem que ser maior ou igual a zero. Se é maior ou igual a zero, quer dizer que o ponto está à esquerda. Então eu faço isso para todas as arestas, certo? Para todas as N arestas desse polígono. Então, para cada aresta eu só faço um if, né, do mesmo jeito do triângulo. Então, como para cada aresta eu tenho que fazer um if, complexidade, né, desse algoritmo aqui é O de n. E uma observação aqui, né, que isso não funciona para polígonos côncavos. Então, nesse caso aqui, polígono P está dentro do polígono, o perdão, o ponto P está dentro do polígono, só que se a gente for pegar aqui o produto vetorial, né, nesse caso dessa aresta aqui, vai dar para a direita. Então ele daria falso, mas na verdade era para dar verdadeiro. Então, para codar isso, né, é de boa, né, eu recebo aqui o polígono e o ponto P, e a gente percorre, né, todas as arestas, todos os vértices, perdão. Então o ponto U é o próximo ponto, ponto V é o ponto atual. Na verdade não, o ponto U, na verdade, é o vetor, que representa a aresta, e o ponto V é o vetor que representa o vértice até o ponto que a gente quer. Então aqui, a gente só faz o if, né, para saber se o produto vetorial deles é menor do que zero. Se for menor do que zero, a gente já pode retornar falso aqui. Só que para esse mesmo caso, né, do espera aí, deixa eu beber água antes. Só que e se em vez da gente só receber um ponto, né, para checar se está dentro ou não do polígono, fossem várias queries, e em cada query ele desse um ponto para a gente consultar. A complexidade, né, seria O de n vezes o número de queries. Então, a gente precisa achar algum jeito de fazer isso mais rápido. No caso aqui, a gente vai ver um jeito de fazer cada query com complexidade log de n. Então, assim, a complexidade total fica Q vezes log n, que normalmente é tranquilo de passar. Então, como que é essa solução? A gente pega o polígono e fixa um vértice. E fixado esse vértice, né, vamos supor aqui que esse é o vértice mais à esquerda, e em caso de desempate, a gente pega o vértice mais baixo. A gente fixa esse vértice e a partir dele, a gente traça aqui vários vetores, né, de entre esse vértice e todos os outros vértices. Eh, Traçando, né, esses vetores, a gente consegue separar esse polígono em seções triangulares, certo? Então, primeiro aqui vai ter essa seção, depois vai ter essa seção, essa outra seção e assim vai. E o que que a gente consegue tirar, né, dessas seções triangulares? E, primeiramente, né, nesse triângulo aqui e o ponto P está contínuo, se a gente for considerar esse vetor formado, ele vai estar para a direita. Se a gente for considerar esse outro vetor aqui,
ele vai estar para a esquerda. Então, na mesma seção triangular, vai ter 2 respostas possíveis para o mesmo vetor. Se a gente for considerar as outras seções triangulares, ou ele sempre vai estar para a direita, ou ele sempre vai estar para a esquerda, né, desse vetor invisível aqui que a gente formou. Então, primeiro, ele sempre vai ter aqui, né, um cross, por exemplo, maior do que zero, e depois ele sempre vai ter aqui um cross menor do que zero, ou o contrário. Tem que ver aqui se qual o sentido que o polígono tá. Então, o que normalmente a gente faz, né, quando tem essa mono monotoci quando é monótono, né, a função que a gente quer. A gente pode utilizar uma busca binária para ver em qual dessas seções que, tem essa diferença, né. Então qual dessas seções que separa o sinal de positivo para negativo. E depois da busca binária, né, a gente vai ter aqui exatamente a seção triangular, que esse ponto está inserido, e depois a gente só precisa checar, né, se esse ponto pertence a esse triângulo, certo? Porque, por exemplo, esse ponto também poderia estar fora aqui do polígono, mas ainda assim ele estaria dentro dessa seção triangular. Então, para isso, né, primeiro a gente pode ter aqui a função para checar se está dentro de um triângulo, né, que foi a mesma função que eu mostrei antes. E aqui é o código da busca binária, certo? Então, a gente começa separando aqui, né, primeiro no vértice 1, depois no vértice n-2, né, que vai ser onde a gente vai cortar as seções triangulares. E vai checar, né, vai pegar o vértice do meio e vai pegar 2 vetores, né. Primeiro vetor, né, que vai ser realmente, né, o vetor que delimita a seção triangular, e o outro vetor é o vetor entre a o vértice aqui de origem até o ponto P. E a gente vê se o cross, né, desses 2 vetores for maior ou igual a zero, a gente coloca o ponteiro da esquerda para o meio, né. Ou seja, aqui a gente está querendo ver o último ponto em que o cross deles é maior ou igual a zero. E desse jeito a gente consegue achar qual que é a seção triangular, né, que desse polígono que esse ponto pertence. E depois, né, se a gente conseguir achar, né, essa seção que ele pertence, a gente só precisa checar se ele está dentro desse triângulo. Então, um triângulo formado por A de zero, né, o outro vértice, né, da outra ponta, o vizinho a ele, e ver se esse ponto P está dentro desse triângulo aqui. Talvez, dependendo do problema, precisa fazer uns ifs a mais aqui, mas, enfim, isso também vai acontecer para outros vários problemas de geometria, né. Então, por exemplo, vai aceitar ponto colinear, não vai aceitar? Enfim, dependendo do problema, talvez tenha que adicionar algumas coisas nesse código, mas esse aqui é o código base para isso. Então, acho que o mais importante aqui é pegar qual que é a ideia do algoritmo, e depois a implementação talvez tenha que mudar. Eh, então tá, para um polígono convexo, então a gente consegue aqui ter um algoritmo que calcula em tempo logaritmo. Mas e para um polígono qualquer? Bom, já vou adiantar que para um polígono qualquer, já não vai dar para ter um tempo tão bom. Então a complexidade melhor vai ser O de n mesmo. Então, como é que a gente pode, né, pegar agora essa resposta? Então, nesse caso agora, o polígono também pode ser côncavo, certo? Ou seja, pode ter boquinha. Então a solução vai ser a seguinte: a gente desenha um segmento de reta entre o ponto que a gente quer em algum infinito, né. Então a gente coloca aqui, por exemplo, infinito igual a 10 à nona, infinito lá longeão. E é importante também que esse vetor, né, não seja paralelo com nenhuma outra aresta, né. Nesse caso aqui eu acho que ele é paralelo, mas finge que ele está um pouquinho curvadinho para cima. A gente está traçando um vetor, eh, que não é paralelo com nenhumas outras arestas aqui. E a gente vai contar
o número de intersecções entre esse segmento formado e as arestas do polígono. E então vamos ver aqui cada caso, né. Primeiramente para esse ponto H. Se a gente for ver as intersecções desse segmento aqui, né, dessa semi-reta e esse polígono, né, vai ser zero. Então, ele nunca entrou aqui nesse polígono. Agora nesse ponto F aqui, o número de intersecções é 1. Para esse ponto E aqui, ele tem uma intersecção aqui e outra intersecção aqui. Então ele teve 2 intersecções. Esse ponto D também teve uma intersecção só, né, então só de ver aqui, né, só dessa visualização, que a gente consegue tentar tirar de padrão, né, para essa análise. E se o número de intersecções for ímpar, esse ponto está dentro do polígono. Se não, esse ponto está fora. Por quê? Bom, vamos, por exemplo, checar aqui esse ponto E. Sempre que ele for entrar, né, no polígono, se ele estiver fora, ele vai precisar contar outra intersecção aqui para sair de novo, certo? Então, para cada vez que ele sai, né, ou então para cada vez que ele entra, ele vai ter que contar outra intersecção aqui. Por isso que o número de intersecções vai ser par. Então, vamos ver aqui, por exemplo, para outro polígono côncavo, dessa vez. Então aqui, né, o ponto B, ele vai intersectar uma vez, 2, 3 e 4, né, ou seja, aqui ele entrou uma vez, mas teve que contar outra para ele sair, e aqui ele entrou outra vez, mas teve que contar outra para ele entrar. Já no caso de um ponto que está dentro do polígono, ele nunca vai precisar entrar alguma das vezes, ele já está lá dentro. Então só vai contar para ele sair, certo? Porque o outro ponto tá para o infinito, então obrigatoriamente ele vai ter que sair. Então aqui nesse caso ele saiu, mas entrou de novo. Então por isso que a gente só precisa verificar se o número de intersecções é ímpar ou não, né, e aqui eu coloco, né, que tem que ser ortogonal às arestas do polígono. Então, tem alguns códigos aqui mas esses códigos aqui é para verificar a intersecção dos segmentos em si, né. Então isso aqui é mais GA do que o resto, né, então por isso que eu nem acabei citando muito, esse código aqui. Não, mas ele confere, né, quando que 2 segmentos AB e CD se intersectam. Porque, enfim, a principal função, né, desse código aqui, é essa função aqui de baixo, certo? Então ele cria um ponto aqui no infinito, né, e aqui eu coloquei, né, a variável x dele para ser x mais 1 e infinito. Então desse jeito aqui ele nunca vai ser colinear com nenhuma outra aresta, certo? Mas tem que garantir aqui que esse infinito é maior do que qualquer outra aresta. E depois eu só contabilizo, quantas vezes ele intersecta, algum segmento desse polígono. E aqui no caso eu também criei um if adicional, que eu verifico se o ponto P, tá dentro, né, de algum segmento. Ou seja, se esse ponto P tá na borda do polígono. Aí provavelmente ele vai pedir pra gente dependendo do problema, a gente vai considerar, e dependendo do problema, não, né, por isso que aqui eu dei um return especial nele. Então essa aqui é o código também para checar se um ponto está num polígono qualquer, né. E a complexidade disso aqui também é linear, né, porque eu tenho que checar para todas as arestas que tem intersecção. Vamos agora para outra aplicação. Então essa próxima aplicação aqui, minha garganta eu acho que está secando muito, vai dar pra gente calcular a área de um polígono, certo. E a ideia base, né, que a gente vai usar, é que tentar separar o polígono em triângulos. Então eu já vou spoiler aqui o algoritmo. A gente vai pegar cada aresta, né, AB do polígono e vai calcular a área,
né, no caso a área do com sinal, do triângulo formado entre essa aresta e a origem, né, então é o triângulo que os vértices desse triângulo é a origem e os 2 vértices que a gente está calculando agora. E como a gente está calculando aqui a área com o sinal desse triângulo, os triângulos com área positiva vão se sobrepor com os triângulos de área negativa. E dessa forma só a área interna do polígono que vai sobrar. Como assim, né? Que é isso, né? Então vamos desenhar aqui para ficar um pouquinho melhor. Vamos supor que a gente tenha esse polígono, né, formado aqui por esses pontos. A gente fixa um ponto aqui na origem, né, no 0, 0. E para cada aresta, a gente calcula essa área aqui, né, formada entre esses 2 vetores. Só que essa área, né, pode ser tanto positiva quanto negativa, né. Vai depender se esse ponto está à direita ou à esquerda desse vetor aqui, do vetor que a gente está analisando agora. Eh, e para calcular essa área, a gente vai poder também utilizar o produto vetorial, né, que a gente viu anteriormente. Então, nesse caso aqui, a gente pega essa área aqui, só que essa área aqui está totalmente para fora, né. Então a gente vai precisar de alguma forma, depois, excluir ela, né, para só deixar a área aqui de dentro. Então essa aqui vai ser a área do correspondente a essa aresta. Agora a gente vai ver qual que é a área correspondente à aresta BC, né. Então vai ser essa área grandona aqui. E, eh, essa área aqui vai ter sinal oposto, né, desse primeiro triângulo, vai ter sinal oposto a esse outro triângulo. Porque dessa vez, né, se a gente for considerar o vetor BC, a origem está para esquerda desse vetor, né, se a gente for traçar aqui um vetor de B até a origem. Então aqui antes estava à direita, então vamos supor que aqui deu positivo, mas quando a gente for testar aqui, né, para esse outro lado, vai dar negativo, então vai sobrepor aqui, e esse primeiro quadradinho aqui vai ser excluído. Quando a gente for agora ver a aresta C até D, a gente tirou o restinho, né, desse primeiro triângulo, também formou aqui o restinho da área interna do polígono em si, só que também pegou aqui uma área para fora, né. Então a gente também vai precisar tirar essa área de algum jeito. Só que essa área vai ser tirada quando a gente considerar a próxima aresta, né, então a gente vai traçar um triângulo dessa aresta aqui até a origem, e também conseguiu sobrepor, né, essa área aqui de fora. Então isso aqui é só para ter uma intuição, né, de por que que esse algoritmo funciona, e no final a gente só precisa tirar pegar o valor absoluto, né, dessa área aqui que ele deu. Então, como é que a gente consegue pegar a área desses triangulinhos, né? Então, a gente tem que o módulo do produto vetorial dá a área do paralelogramo. Então, se a gente pegar, esse produto aqui e dividir por 2, a gente vai ter a área do triângulo. Mas como a gente quer o sinal, a gente não vai tirar o módulo, certo? Vai só pegar o valor que ele der mesmo. Então, a gente vai pegar o produto vetorial e dividir por 2. E a gente vai fazendo isso entre cada aresta. Então, por isso que esse algoritmo, né, é chamado de shoelace, né, de cadarço. E para cada aresta i e mais um, a gente vai estar fazendo um produto vetorial. Então é a multiplicação, né, de x1 y2 menos y1 com x2. E a gente vai fazendo isso para todos os caras adjacentes. É por isso que fica parecendo um cadarço aqui, né. A gente vai tentar ver. E só uma observação, né, que é importante, né, depois que, a gente pega o resultado da área interna, é bom pegar o valor absoluto disso. É porque a gente não sabe, né, se tá sentindo horário ou anti-horário. E esse algoritmo também vai funcionar para polígonos côncavos. Então essa aqui é a fórmula, né, é o código para calcular essa área. Então para cada vértice adjacente aqui, né, de I até N,
a gente pega o produto vetorial entre esses 2 caras. Depois retorna o valor absoluto. E nesse caso aqui, eu estou retornando 2 vezes a área do polígono, né. Então, em vez de ficar dividindo por 2 toda hora, eu vou retornar 2 vezes a área do polígono. Porque isso aqui vai evitar, né, que eu precise trabalhar com um double. E sempre em geometry, né, programação no geral, é bom ficar evitando valor com ponto flutuante quando não é necessário. Então desse jeito aqui, por exemplo, se os pontos tiverem coordenadas inteiras, ele vai retornar também um valor inteiro. Então por isso que eu acabo retornando 2 vezes a área. Mas depois, se quiser, é só dividir esse valor aqui por 2. Tá, vamos agora meu Deus, eu falei muito em muito pouco tempo. Beber mais água. Tá, vamos agora para Convexul, né, que é a última aplicação que eu vou mostrar hoje. O objetivo da aula de hoje era mesmo passar por esses tópicos um pouco mais rápido, né, um pouco mais por cima mesmo, mais para tipo, ter noção, né, desses tópicos de geometry, e para depois vocês depois pegar com calma cada tópico, né, e estudar. Porque eu acho que, geometry por ter muita matemática, né, acho que precisa depois de um né, pra entender mesmo, precisa, tipo, pegar um papel, ficar desenhando, para entender os conceitos por si, né. Então eu tô passando, né, todas as aplicações, todos esses conceitos, para que depois vocês saibam, né, que eles existam e como que vocês conseguem estudar ele. Por isso que eu tô passando um pouco mais rápido hoje. E a última aplicação, né, de hoje, vai ser o algoritmo de Convex-Hull, que traduzir em português talvez fica, tipo, invólucro convexo de um polígono, ou feixe convexo. E o que isso quer dizer? É o menor polígono convexo que vai conter todos os pontos, né, dentro desse polígono. Então, por exemplo, se a gente tem aqui essa nuvem de pontos, como a entrada do algoritmo, ele vai retornar esse output aqui, né, esse polígono interno aqui, né, porque a gente vai estar utilizando, né, alguns desses pontos dados como área como vértices desse polígono, e todos os outros pontos, eles têm que estar dentro, né, ou na borda desse polígono aqui. Então, uma outra forma de visualizar esse algoritmo é como se tivessem, tipo, vários pregos pregados numa mesa de madeira, e a gente pegar, tipo, um elástico, colocar um elástico aqui por fora deles e, tipo, um elástico bem comprimido, e soltar esse elástico. Então, o elástico ele vai acabar ficando, né, em alguns vértices só, certo? Em alguns pregos. Então esses pregos, né, que vão ser os pontos do convexo hull. Então esse aqui é o outro jeito de visualizar. E tem alguns algoritmos para calcular convexo hull. Acho que os mais famosos é o algoritmo de Graham-Scan e o de cadeia monótona, né, de monotone chain. Na aula de hoje eu vou passar esse outro algoritmo aqui, eu acho que ele talvez seja mais didático, não sei, mas acho que ele é mais de boa para entender. Também dá para vocês verem algumas aplicações dos conceitos anteriores, principalmente de produto vetorial, nele, certo? Então, esse algoritmo, ele vai consistir de 2 etapas principais, que vai ser calcular primeiro o lower hull, né, que vai ser, né, essa parte de baixo do convex hull, e depois a gente calcula o upper hull, né, que é essa parte de cima do convex hull. E então vamos lá. O primeiro passo desse algoritmo a gente pega todos os pontos, nesse vetor de pontos, e ordena eles por x e desempata por y. Ou seja, se tiver 2 pontos aqui no mesmo com o mesmo valor de x, a gente pega aquele com o menor y. Então, por exemplo, para esses conjunto de pontos aqui, eles estão ordenados, certo? Então, tipo, A é o primeiro, B é o segundo, C, D, E, F, G, H e J, K. Então, você sempre vai para a direita, nunca volta depois. Então, vamos para o primeiro passo, que é calcular
o lower hull, né, o invólucro de baixo, né. Então, para começar ele, né, a gente começa fixando os 2 primeiros pontos. Então a gente insere esses 2 pontos no lower hull e imagina aqui um vetor entre eles. E agora a gente percorre para cada um dos outros pontos e tenta adicionar esses pontos no lower hull ou não. Então agora vamos tentar adicionar o ponto C, né. Como aqui esse ponto C, né, ele fica aqui uma curvinha para baixo, né, ele forma, tipo, ele não tem nenhum pico aqui, né, tipo, ele é um cara válido para estar no lower hull. Porque, tipo, você imagina, o lower hull, ele vai ser contido por todos os caras da parte de baixo. Então, conforme esteja formando aqui, né, um Vzinho aqui, né, tipo, um barquinho aqui embaixo, tá, a gente consegue utilizar. Então esse ponto C aqui agora também faz parte do nosso lower hull. Agora a gente tenta adicionar o ponto D. De novo, né, o ponto D, né, ele tá aqui, quando a gente adicionou ele, ele continuou formando, né, uma estrutura aqui parecida com o lower hull que eu mostrei antes. Ele continua sendo aqui, tipo, consegue imaginar, por exemplo, um barquinho, assim, né. Quer dizer, não assim, porque ele vai cair, mas, tipo, não tem nenhum bico aqui em cima. Então a gente também adiciona ele no nosso lower hull. Só que vamos ver o que que vai acontecer quando a gente tentar agora adicionar o ponto E, né. Quando a gente adiciona o ponto E, dá para ver aqui, né, que tem uma concavidade, né, um teto, né. Então ele primeiro sobe e depois desce. Ou seja, a gente antes estava tentando formar aqui um polígono convexo. Só que quando a gente adicionou o vértice E, ele ficou côncavo, né, tipo, teve essa concavidade aqui. Como ele teve uma concavidade, ou seja, ele estava subindo e depois veio para baixo, a gente precisa remover o vértice responsável por essa concavidade. No caso aqui é o vértice D. Então a gente tira o vértice D, então o último ponto aqui adicionado vai ser o vértice C, e tenta de novo colocar o vértice E na resposta. Que essa concavidade quer dizer, né? O novo vetor, né, que é o vetor BE, ele vai estar à direita do vetor anterior. Então antes estava subindo e depois começou a descer. Então a gente remove o ponto D e volta agora para o ponto C. Só que, de novo, né, quando a gente tenta pegar aqui esse esse novo lower hull aqui, a gente encontrou outra concavidade. Então, de novo, né, o ponto C, ele ainda não é válido para a gente estar nessa resposta. Então a gente elimina ele e volta para o cara anterior. Então, qual que é a ideia, né, que eu estou removendo os últimos caras adicionados para tentar adicionar um novo. Então isso dá pra gente, né, uma ideia de pilha. Ou seja, a gente vai removendo os pontos que a gente escolheu anteriormente, de forma que a gente primeiro tenta remover o último ponto que foi adicionado. É por isso que a gente utiliza uma estrutura aqui parecida com pilha. E então, beleza, né, a gente voltou até aqui com nenhuma concavidade, então a gente tenta adicionar o próximo vértice. Então a gente conseguiu adicionar aqui o vértice F, né, não formou nenhuma concavidade para cima aqui, né, para baixo no caso. Só que quando a gente tenta adicionar de novo o vértice G, né, teve aqui uma concavidade. Então a gente remove o vértice F e testa de novo. No caso aqui deu certo, então o vértice G agora faz parte da nossa resposta. A gente vai testar ele com o vértice H. Quando a gente chega aqui no vértice H, vai ter uma questão aqui, né, um caso especial. E vai ser pontos colineares na mesma resposta. Então finge que esses pontos aqui, eles formam aqui um ângulo de 180 graus. Acho que nesse caso aqui não tá tão 180, mas tipo, finge que é. Dependendo do problema, ele vai precisar colocar pontos colineares, e dependendo do problema não, certo. Só que é o mesmo tratamento de pontos colineares anteriormente. Em vez da gente remover pontos, menores ou iguais a zero,
né, ou maiores ou iguais a zero, a gente tira, né, esse igual. Porque pontos colineares vão ter produto vetorial igual a zero. Então, dependendo do problema, a gente adiciona ou dependendo não. Mas de qualquer jeito, quando a gente tentar aqui adicionar o vértice i, teve uma concavidade. Então a gente precisa tirar o h da resposta. E agora também continua tendo uma concavidade com o vértice g, então a gente também tira ele da resposta. Então, por enquanto, né, esse é o nosso lower hull, né, e a gente vai construindo ele de forma gradativa. Vamos agora tentar adicionar o vértice j. Deu para adicionar de boa. Só que quando a gente tenta colocar o vértice k, de novo tem aqui uma concavidade. Então a gente precisa tirar o vértice j. E, enfim, o vértice k, né, é o último vértice, né, do nosso polígono. Então a gente foi do primeiro vértice até o último. Então o nosso lower hull ficou pronto. Como o nosso lower hull está pronto, agora a gente só precisa calcular o upper hull. E como é que a gente vai calcular o upper hull? Da mesma forma, certo? A gente vai adicionando os pontos até encontrar alguma concavidade. Só que agora, né, a concavidade não é mais um telhadinho assim, né? Porque agora a gente quer, né, que, que os vértices sejam assim. Então a concavidade agora vai ser quando ele começar a descer e depois subir, que é o que a gente vê nesse caso aqui. Então, nesse caso aqui teve uma concavidade, a gente precisa tirar o vértice i. Então, que eu lembrei aqui, né, que é a mesma coisa do lower hull, né, a gente vai removendo os vértices até não ter mais nenhum caso de concavidade. Conseguiu adicionar o vértice g de boa, mas quando foi adicionar o f, de novo teve aqui a concavidade, então retira o g. Tenta adicionar o e, conseguiu adicionar de boa, mas quando colocou o d teve a concavidade, então precisa tirar o f. H, F e D, né, também é uma concavidade, então a gente tira o vértice F, foi de boa. O vértice C foi de boa, mas quando eu coloco o vértice B, teve uma concavidade, então a gente precisa retirar o C. E por último agora, quando a gente tenta colocar o A, teve aqui uma concavidade, a gente precisa tirar o vértice B. Então, a gente conseguiu formar aqui, né, a o upper hull agora, né, que a gente foi do último ponto até o primeiro, dessa vez. Então, o upper hull agora ficou pronto. E depois a gente só precisa juntar o lower hull com o upper hull. Tomar cuidado para não adicionar o mesmo vértice 2 vezes, né, no caso, o primeiro vértice e o último vértice vão ser adicionados 2 vezes. Aqui tem um gifzinho, né. Aqui primeiro ele está calculando o upper hull, para depois calcular o lower hull, mas é a mesma coisa, né. Então dá para ver aqui que primeiro ele calculou o upper hull, e agora ele volta calculando o lower. No caso que eu mostrei, a gente primeiro calculou o lower, depois foi para o upper, mas é a mesma coisa, né. Só muda o sinal que a gente vai ter que tratar. Então como é que a gente consegue codar, né, essa concavidade, né? Vamos tentar aqui primeiro no lower hull, né, no caso do lower hull. Se a gente tem a aresta anterior de A até B, e for tentar adicionar o novo ponto C, quando tem uma concavidade, esse novo ponto, ele vai estar à direita do vetor AB. Ou seja, o cross, né, o produto vetorial de AB com AC vai ser menor ou igual a zero, né. No caso aqui, se AC tá colinear, é só menor que zero. Ele vai delimitar essa concavidade. Então, quando o produto vetorial for menor ou igual a zero, é porque teve uma concavidade. Então, no caso, está aceitando vários pontos aqui na colineares, só menor. E a mesma coisa também para o upper hull, certo? Quando a gente vai da direita para a esquerda, a gente também tem que, nas concavidades, ponto C, ele vai estar à direita do vetor AB. Então, no caso aqui, a gente tem que mudar um pouco o nosso centro de referência, né? Tem agora um vetor que vai de cima para baixo, certo? Então é como se o observador estivesse aqui e olhando para baixo. Então, no referencial do observador, ponto C vai estar à direita dele.
Então, novamente aqui o produto vetorial vai ser menor ou igual a zero. Então, para a gente codar isso, é bem tranquilo, né. Primeiro a gente ordena, né, esses pontos, no caso, ordena por x e desempata por y. Então, primeiro pega todos os x menores, caso x for igual, pega o que tem menor y, e primeiro monta o lower Hull, certo? Então, a gente adiciona aqui os 2 primeiros vértices, a de zero e a de um, e percorre, né, do vértice 2 até o vértice n-1. Enquanto, né, tiver caras na pilhas, né, enquanto tiver pelo menos 2 caras, né, na pilha do lower Hull, eu vou fazer o teste, certo? Então, aqui o ponto A, né, é o ponto antepenúltimo, o ponto B é o penúltimo, e o ponto C é o novo ponto que eu vou adicionar, né. Eu deixei assim para ficar, tipo, do mesmo jeito, né, que eu mostrei aqui no desenho. Então, se o produto vetorial, né, AB com AC for menor do que zero, é porque eu achei uma concavidade. Então eu tiro o último cara da pilha. Se não, eu só dou um break, né, porque eu não preciso mais tirar ninguém da pilha. E no final, eu adiciono o cara anterior à pilha. Então no final desse for aqui, eu vou ter o lower Hull formado, e depois eu só preciso montar também o upper Hull, certo. Então no upper Hull, primeiro eu tenho os 2 caras, do final, certo. Então n-1 e n-2. E depois vou conferindo, né, do n-3 até o zero. E eu faço, né, a mesma checagem aqui, para ver se o cara tá à esquerda ou à direita. E vou retirando da pilha sempre que for necessário. E no final, né, o convex hull formado, ele vai ser a junção do lower hull, pego aqui o lower hull, e depois insiro também os caras do upper hull. Só que aqui no caso eu tô tirando o primeiro e o último cara, porque eu já adicionei eles no lower hull. Então, essa foi a aplicação também do convex hull, né. Tem jeitos mais eficientes, né, de codar esse monotone chain, só que esse aqui eu acho que é mais direto, né, mais didático. E eu coloquei aqui alguns problemas, primeiro alguns do CSS, né. O CSS ele tem um problem set muito bom de problemas clássicos, né. Então vocês conseguem ver, tipo, checar se ponto tá dentro de polígono, codar convex hull, numa área de polígono, várias outras coisas. Então dá pra fazer isso aqui no CSS. Eu também coloquei aqui alguns outros problemas que eu achei também, e 2 contests do VJudge também com outros problemas, né. Alguns problemas mais gerais de geometry, mas alguns desses problemas também utilizam o que eu mostrei aqui na aula de hoje. Então aqui tem as referências, principalmente o CP Algorithms, e o livro do Boulos, né, de GA, para a parte matemática do começo. E eu copiei algumas coisas dos slides antigos do artista, certo. Então, se vocês quiserem ver também a aula do artista, também tem no canal do YouTube, né, ele tem 2 aulas. A primeira de introdução à geometry e a segunda de tópicos de geometry. Eu eu tirei algumas coisas e coloquei outras aqui na aula de hoje. E era isso aí. Obrigado.